Não, tá tranquilo. Então, a ideia é a gente retomar o projeto, né? A gente começou a fazer um projeto nos 50 anos do sindicato, acho que você já estava sabendo, né? Uhum. A gente fez algumas coisas naquela época, mas a gente não conseguiu concluir o livro. E a gente, agora, a demanda é que a gente retome a, enfim, a elaboração do livro, né? Então, para isso, a Perfeito. gente está atualizando algumas entrevistas, já fizemos algumas naquela época, aí a gente está atualizando algumas, né? Eu fiz uma com o Gilberto, Uhum. o Ratinho, né? E Certo. agora, a ideia é que a gente faça uma entrevista aqui, mais ou menos uma hora que dura. Enfim, a do Ratinho durou 50 minutos. Qualquer coisa você fala. Tá Então, bom. tá. Então, vamos começar assim. Primeiro eu começo definindo um perfil um pouco seu, depois a gente fala um pouco mais do sindicato. Então, eu queria que você começasse falando seu nome completo, local e data de nascimento. Bem, bom dia, me chamo João Batista da Costa, nasci no dia 26 de maio de 1964, na cidade de Cristino Castro, interior do estado do Piauí. Uhum, muito bom. Eu queria, assim, que você falasse um pouco da sua história, assim, os seus pais, o que seus pais faziam, qual que é a sua origem, assim, os seus pais. Bem, meus pais eram lavradores, né? Assim como os pais deles. Meu pai, além de lavrador, ou seja, agricultura familiar, por um período bastante longo, meu pai foi vaqueiro em uma fazenda, ou não em uma, mas em algumas fazendas da região. Então, ganhava a vida e sustentou os oito filhos nesse trabalho na agricultura familiar, na medida que os filhos foram começando a crescer, e trabalhando na fazenda também, nas fazendas naquela região. Então, ficou muito tempo como vaqueiro e também, paralelamente, trabalhando na agricultura familiar. E a minha mãe é basicamente na lida de casa do dia a dia para cuidar dos oito filhos, porque a diferença de idade entre o mais velho e o mais novo é algo em torno de 10 anos, né? Uhum. Então, basicamente, a cada 1 ano e meio, 2 anos, nascia um. Então, tu imagina o velho correndo atrás, de boa, aquele negócio todo, e ela cuidando dos filhos e tal. Então, basicamente, de origem da roça mesmo, E do você, pessoal. qual que é? Entre os irmãos, você está em que lugar, assim? Você é o mais velho, o mais novo, do meio? Não, eu sou o quinto dos oito. Nós somos oito irmãos, né? Lamentavelmente, o mais velho falecido do infarto em 2014, Uhum. tem sete vivos. Nós somos em 5 homens e 3 mulheres. Eu sou o quinto na sequência aí. Ai, que bom. E fala só um pouco, assim, brevemente, sobre a sua juventude, assim, você teve oportunidade de estudar, você teve que começar a trabalhar cedo para ajudar, as duas coisas, enfim, como foi, assim, essa época? Na verdade, as duas coisas, mas primeiro trabalhar, né? Uhum, Porque lá onde nós nascemos, na verdade, eu nasci no município de Cristino Castro, não nasci exatamente na cidade, né? uhum, Nasci na zona rural de Cristino Castro, lá no estado do Piauí. Lá é uma região muito bonita, que tem muita água, né? Mas naquele momento não tinha muito estudo. Então, lá na localidade onde eu nasci, o estudo era até, naquela época, era até o ensino, hoje é fundamental, né? Mas naquele tempo era, eu nem lembro como é que era naquela época, mas era ensino, você só mudou, ia até a quarta série primária. aham, Se você quisesse passar disso, você tinha que ir para a cidade ou ir para Teresina. Então, basicamente, aos 9, 10 anos, a gente estava na roça já, ajudando. Meu pai, até por conta que ele estava na fazenda, aquele negócio todo, e como eu era o quinto, então eu já começava, às vezes eu não conseguia ainda trabalhar efetivamente na roça e tal, porque enxada é pesada, machada é pesada, aquele negócio todo,
mas a gente ia levar água, levar comida, levar alguma coisa. Eu estava envolvido diretamente ali na questão da produção. Então, lá eu fiz até o quarto ano primário. Bem, depois, aos 15 anos, aí já tinha alguns irmãos morando em Brasília, porque eu creio que 50% do nordestino, quando sai de lá, a primeira parada é Brasília, né? Aí depois um pouco Rio de Janeiro e muita gente em São Paulo. Eu parei em Brasília, meus irmãos já moravam lá, e aí fui trabalhar. E aí, imagina, trabalhar com 15 para 16 anos, fui cobrador de ônibus, servente de pedreiro, trabalhei de frentista em posto de combustível, né? E estudar que é bom nada, né? Quando foi com 20 anos, na verdade com 19, estava fazendo 20 anos e eu vim para São Paulo. Aí virei metalúrgico. Já cheguei em São Paulo, trabalhei 3 meses por conta, ou seja, 3 meses num bico, até surgir uma vaga numa empresa metalúrgica aqui da Vila Leopoldina, posso falar o nome da empresa? Chamado Colômbia, que depois de um período que eu estava lá de quase 19 anos, a empresa, infelizmente, veio a falir, veio fechar. Né? E aí, na Colômbia, sim, eu entrei de ajudante, é uma empresa que dava bastante oportunidade aos seus trabalhadores, não só na questão do estudo, mas também na questão das promoções, claro, se o camarada fosse atrás. Então, lá, de fato, na Colômbia, eles tinham um convênio com o governo do estado, através de uma escola chamada Luiza Lopes de Oliveira, ali na Vila Burguesa. Então, quem queria estudar, ou seja, ele chamava completar os estudos, né? Podia trabalhar normalmente durante o dia e saía da empresa às 17 horas e ia para esse curso lá para fazer o restante do primeiro grau e depois do segundo grau. Na verdade, lá, agora eu lembrei, hoje é ensino fundamental, mas ele teve o primeiro e segundo grau. Né? E aí eu me inscrevi e fiz lá, concluí a 8ª série, e paralelamente a isso a gente ia fazendo cursos no Senai, que tem um Senai ali na rua Jaguaré-Mirim, que é bem próximo. Né? Paralelamente nós fomos fazendo alguns cursos ali no Senai, foram vários deles, e aí eu concluí a 8ª série, e aí já estava no embalo, mas já casado, com filhos e tal, mas já estava meio no embalo e eu fui para uma escola chamada Professor Luiz Lustosa da Silva, lá no meu bairro, no Jardim Bonança, no Baronesa, lá em Osasco, Jardim Baronesa, aliás, né? E lá eu fiz o segundo grau. Então, e aí lá na escola pública, né? Parei por ali, fui algumas promoções na empresa, e fiquei lá de junho de 84 a julho de 2001, nessa empresa de autopeças e tal, né? E depois de muitos anos, aí sim eu fui para a faculdade, já aqui no sindicato, fazer Economia e Ciência do Trabalho, que eu fiz lá na Escola de Ciência do Trabalho do DIESE. Ah, que bom. Perdão. Lá eu fiz a pós-graduação. Eu fiz Gestão da Qualidade nas escolas, Faculdade das Américas, quando eu era trabalhador da KSB Válvula, uma empresa ali no Tamboré. E aí depois sim, eu fiz a pós-graduação na Escola de Ciência do Trabalho do DIESE. Muito bom, legal, uma boa trajetória, né? Aí eu trabalhei em várias empresas, não sei se vale a pena falar, né? Não, pode Porque falar, se lembrar. quando eu vim para São Paulo em 84, um pouco antes de fazer 20 anos, como eu falei, eu fiquei 3 meses trabalhando de bico, e depois entrei na Colômbia, em junho de 84. Lá fiquei até julho de 2001, quase 18 anos. Naturalmente, quando eu saí dali, eu não sabia nem procurar emprego, porque entrou jovem e fazia aquele trajeto por quase 19 anos, não tinha noção nenhuma. Apesar de lá dentro, como eu falei para você, além dos cursos do Senai que a gente fez, não foram poucos, além de concluir o ensino fundamental e médio, eu também fiz vários cursos na Força Sindical, lá no Palácio do Trabalhador. Começou na Rua Catão, depois fui para o Palácio do Trabalhador, fazendo vários cursos de espanhol, trigonometria, vários cursos que eram oferecidos lá
pelo FAT, Fundo de Amparo do Trabalhador, e aí isso me ajudou bastante na Colômbia a ir subindo de cargo. Então, depois, quando nós saímos da Colômbia, quando ela, lamentavelmente, ela fechou as portas, eu era líder de recebimento, tanto físico quanto da qualidade. Então, você tinha um cargo bastante legal. Isso, ao longo do tempo, isso foi acontecer. Mas quando a Colômbia fechou, eu meio que não sabia nem procurar emprego, né? Não sabia por onde começar, porque tinha ficado ali um tempão. E aí, nesse meio tempo, eu comprei uma perua escolar, perua de entrega, de um colega, de um compadre meu, e fui entregar café na rua. Até que aparecesse uma oportunidade de volta na indústria. Fui mandando currículo e tal, e fiquei 6 meses na rua entregando café, até surgiu uma vaga na área da qualidade, que é a minha área de atuação, e aí eu fui trabalhar na Alstom, antiga Mafesa, ali na Vila Anastácio. Por lá fiquei um pouco mais de um ano, né? E sempre trabalhando na área da qualidade, e aí depois fiquei um período pequeno na Ingrecon, aqui no Santana do Parnaíba, até vim para a KSB Válvulas, antiga IVC, que era uma empresa de capital fechado, uma empresa brasileira de capital fechado, e aí depois foi comprada pela empresa alemã, que já tinha no Brasil, no ramo de bombas, mas ela queria entrar no Brasil, na Petrobras, no ramo de válvulas. E aí nessa empresa, na KSB, antiga IVC virou KSB, eu entrei também na área da qualidade, e lá me qualifiquei pela Petrobras em ensaio não destrutivo, ou seja, líquido penetrante. E aí nessa empresa eu fiquei 10 anos. Foi aí nesse período que eu fiz o curso superior de gestão da qualidade na escola Flamingo, que hoje é Faculdade das Américas. Depois, a empresa mudou para Jundiaí. Nesse meio tempo, eu tinha já alguns anos de empresa, uns 3 anos, 4 anos de empresa, vim para o Sindicato dos Metalúrgicos, fui convidado a participar da chapa, mas antes disso, eu já frequentava, não só em Osasco, mas também quando eu fui metalúrgico em São Paulo, eu era líder da comissão de fábrica da Colômbia, não comissão de fábrica, mas líder da negociação do grupo de negociação, que a gente tem uma comissão fixa lá. Em Osasco? Não, em São Paulo, do período da Colômbia. No período da Colômbia, eu fui da comissão de fábrica, cipeiro, comissão de fábrica, comissão de brigada de incêndio, dirigente do Grêmio, tudo eu me enfiava no meio, né, para aprender, para aprender mesmo, literalmente, e poder ajudar. Então, eu fui do Grêmio, diretor do Grêmio, presidente do Grêmio, tesoureiro, depois era o ADC, Associação Desportista Classista Colômbia. Depois eu fui brigada de incêndio, depois fui cipeiro, depois era da comissão de negociação, de PLR, de assuntos internos, e por muitos, muitos anos fui delegado sindical aí nos Metalúrgicos de São Paulo. Muitos anos, frequentava, batia cartão lá na Rua Catão, na subsede do Sindicato dos Metalúrgicos, lá com o Tadeu, com o Pereira, com o Eduardo, com o Pato, com o Odaí, com o Luiz, eram os diretores da época, os assessores, a gente batia cartão lá. Até eu sair da Alstom lá em 2002, 2003, na verdade, e fui para Ingrecon, fiquei um período na Ingrecon, aí sim Ingrecon em Santana do Parnaíba, aí sim eu comecei a militar aqui no Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco, comecei a frequentar aqui no Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco, e as assembleias, reuniões e tal. E aí, quando eu saí da Ingrecon, que fui para a KSB, para a IVC KSB, depois de uns 3 anos, sempre frequentando, sócio do sindicato, já participava ativamente da comissão de negociação lá da KSB, era cipeiro, e aí veio o convite para compor a direção do Sindicato dos Metalúrgicos a eleição foi em 2008, e nós tomamos posse em março de 2009. Não estou te ouvindo. Já era o Jorginho, né, o presidente? Sim, já era o Jorginho o presidente. Lá o Jorginho que me fez o convite. Quando o Jorginho, não sei se vale a pena, mas quando o Jorginho me fez o convite, eu tinha
recém-qualificado pela Petrobras do ramo de ensaio não destrutivo, ou seja, líquido penetrante, e eu estava fazendo um curso pela empresa, tudo pago pela empresa, também no ramo de ensaio não destrutivo, de teste por ponto, ou seja, você pega uma peça sem danificar a composição química dela, você sabe que tipo de material é. Então, eu estava fazendo um curso na Vila Mariana, e o Jorginho foi lá na Vila Mariana fazer esse convite, e eu falei, nossa vida, né, o negócio é importante. E aí já era o Jorginho, e aí vim para assumir aqui com eles aqui. Legal, muito bom. Então, eu queria falar agora um pouco sobre o sindicato, sobre a história, né? Ter um panorama geral. O sindicato, como você sabe, né, foi fundado em 63, né? Como um desmembramento do Sindicato Metalúrgico de São Paulo. Logo que foi, depois da fundação, enfrentou a ditadura militar, né? Que começou no ano que você nasceu, inclusive, em 64. 64. E então, logo no segundo ano de vida do sindicato, teve que enfrentar cassação, intervenção, repressão, né, da ditadura militar. E o sindicato teve uma ação muito importante, né, de resistência à ditadura, com a greve de 68, com a chapa que foi eleita em 67, inclusive, com o Zé Ibrahim. Ibrahim, né? O Zequinha, João Cândido, inclusive, várias outras figuras importantes aí. Então, teve esse período de resistência durante o início da ditadura militar, depois teve o AI-5, né, que durante muitos anos a ditadura foi muito pesada, tal. E depois, no fim, assim, da ditadura ainda, o sindicato voltou a ter um protagonismo na área de saúde e segurança do trabalho, né, com as semanas de saúde do trabalho, assim, SATs, uma ação também do Clemente, né. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre esse caráter, esse perfil do sindicato, esse perfil de vanguarda, esse perfil que se diferencia, né, que se destaca no meio, esse perfil combativo. Você acha que isso se manteve durante a história? Você acha que isso é a identidade do sindicato? Ou que isso era uma coisa de uma época? O que você acha, assim, qual a sua visão sobre esse perfil dos sindicatos metalúrgicos de Osasco? Veja, Carol, eu vim para o Sindicato dos Metalúrgicos. Na época que eu vim para cá, eu era cipeiro na empresa KSB, né? Uhum. E o sindicato tem dado muita ênfase nessa questão da preocupação com a saúde e segurança dos trabalhadores. Uhum. E aí eu vejo que já é de muito tempo isso, mas e que a gente continua com a mesma, sabe, a mesma cobrança ou com a mesma garra e com a mesma luta de manter esse protagonismo na questão de saúde e segurança. Então, isso é uma discussão interna nossa aqui, que a gente faz isso diariamente nas nossas reuniões, nas nossas conversas, e nós temos um protagonismo que foram outros colegas que criaram lá atrás, e nós não temos o direito de deixar isso morrer. Claro, naturalmente as outras reivindicações são extremamente importantes, sem dúvida nenhuma, mas nós entendemos que a saúde e segurança do trabalhador não pode ser vendida, não pode se abrir mão disso. É tanto que nós temos, hoje, o diretor Marcelo é nosso membro no DIESAT. A gente faz questão de ter que nós temos o Alex no DIESE e o Marcelo no DIESAT, o Gilberto Ratinho, nosso presidente atual. Já foi também por muito tempo do DIESAT, mas a gente faz questão de manter isso até nós temos um departamento do nosso DAS aqui, que hoje é o Anacleto que está cuidando, e a gente tem dito para os colegas, como hoje eu estou na Secretaria-Geral, a gente tem dito para os colegas que, assim, quando a gente marca uma conversa com uma empresa na nossa base, temos uma reunião marcando uma conversa com a empresa da base. Vamos lá e vamos perguntar se ela tem alguma irregularidade, se falta alguma coisa, tem alguma coisa, colocamos isso na pauta, e o item da pauta de discussão com as empresas é a questão da CIPA, e a regularização da CIPA, se realmente tiver desregular alguma coisa, tiver faltando algum documento, e que nós possamos também, além disso,
poder, isso é uma luta nossa constante, poder, eu não diria nem interferir na eleição da CIPA, mas eu diria que ter um protagonismo junto aos cipeiros, porque uma coisa é a gente ter um trabalho de saúde e segurança no sindicato, mas ter distanciamento dos cipeiros. Nós queremos ter as duas coisas. Manter esse trabalho, manter esse protagonismo que o sindicato sempre teve na questão de saúde e segurança, mas que a gente também possa, assim como eu passei lá atrás, por exemplo, na Colômbia, na KSD, como cipeiro, eu não discutia só saúde e segurança, discutia outros temas, né? Então, a gente acabava utilizando o cipeiro, que tinha estabilidade, para fazer outras questões, por exemplo, discutir PLR ou coisa parecida. Mas o Sindicato dos Metalúrgicos sempre teve esse protagonismo, isso é uma luta nossa para que a gente mantenha aí. Tanto que hoje nós temos, na questão do espaço da cidadania, que é a preocupação constante na questão da pessoa com deficiência, mas o nosso trabalho, a nossa preocupação em relação à CIPA é manter o protagonismo e melhorá-lo ainda, porque nós estamos, a ideia é que a gente consiga, além de ter uma CIPA que funcione, a gente possa ajudar, inclusive, na eleição dos cipeiros. Cada vez mais que o cipeiro tenha compromisso com a saúde e segurança dos trabalhadores, esteja próximo do sindicato, nós entendemos que nós vamos ajudar bastante na questão da manutenção do bom ambiente de trabalho. É verdade. Então, você falou do Espaço Cidadania, né? Quando a gente começou a fazer o projeto, há 10 anos atrás, a gente tratou muito dessas questões, assim, desses projetos sociais do sindicato, Perfeito. que na época eram o Espaço Cidadania, que acho que inclusive era novo na época, a cooperativa, né, de crédito, e o Eremim, que é um espaço para as crianças, para a juventude. Eu queria que você falasse um pouco desses últimos 10 anos, como que você falou, o Gilberto também tinha falado, que o Espaço Cidadania é uma coisa que cresceu bastante, mas como que esses projetos sociais cresceram ao longo desses anos, que também foram anos de crise, né? Foram anos difíceis. Olha, Carol, lamentavelmente, contra a nossa vontade, nós tivemos que encerrar o projeto do Eremim. Temos ideia de retomá-lo, mas, infelizmente, em função de uma série de questões, eu diria para você que a principal delas, financeira, não foi possível a gente manter o Eremim como nós mantínhamos. Porque não adianta você manter o Eremim por manter, né? Tem que manter e funcionar. Ou qualquer outro projeto. Você manter um projeto só por manter não adianta. Você cria um problema, cria um passivo que você... Mas você tem, mas não funciona. Não adianta. Então, infelizmente, nós tivemos que encerrar, em função de toda essa crise que nós passamos e ainda estamos passando, porque ela não foi embora, nós tivemos que encerrar a questão do projeto do Eremim. Já no Espaço da Cidadania, por uma série de razões, ele foi mantido e cresceu e muito, por uma série de razões, inclusive circunstanciais, que é a lei brasileira de inclusão, a persistência, quando você falou no ano 2010, né, que o Espaço da Cidadania era relativamente novo, mas já tinha aí 9 anos, né? Foi criado em 2001, né? Já tinha 9 anos. E nós mantivemos o Espaço da Cidadania nesses 22 anos que completou agora bem recente, e como o Clemente estava à frente do espaço, está à frente do Espaço da Cidadania, ele também teve uma sacada bem interessante. E como ele luta, é uma luta muito social, muito justa, muito está no dia a dia das pessoas, ele começou a trabalhar em rede com outros parceiros e basicamente com um voluntário, né? Vamos fazer uma atividade, vamos lá, vamos conversar, vamos discutir, vamos colocar na ponta do lápis o que a gente precisa fazer, um cede o espaço, outro cede o som, outro cede alguma coisa, cede o palestrante e por aí vai. Então, esse trabalho em rede do Espaço da Cidadania, ele nos ajudou e muito a crescer o Espaço da Cidadania. Tanto que foi completado os seus 22 anos de história,
será lançado agora no dia 22 um livro que é a Inclusão Já, que vem do Espaço da Cidadania. Então, de fato, é um trabalho que cresceu muito, não só pelo trabalho que o Clemente tem feito à frente, mas pelo apoio que a diretoria tem dado para que esse trabalho efetivamente continue. E também, aliado a isso, o processo como um todo, porque a gente sabe que no passado a pessoa com deficiência se escondia, tinha vergonha, a família tinha vergonha e a sociedade tinha vergonha. Então, isso não é que acabou, não é que deixou de existir, mas eu diria para você que diminuiu bastante. Nós ainda temos no nosso meio, infelizmente e lamentavelmente, várias entidades sindicais, assim como a nossa, que não tem essa preocupação. Infelizmente ainda tem. Mas, paciência, é um processo, assim como as entidades sindicais, também as empresas não veem isso com bons olhos. Diz que o trabalhador não tem capacidade, não pode trabalhar num espaço tal, X ou Y, e o trabalhador com deficiência ele tem que tem que se adequar à situação da empresa e por aí vai. Então, mas isso tem melhorado bastante e esse trabalho em rede que está sendo feito tem, de fato, ajudado bastante nesse crescimento do Espaço da Cidadania, que hoje a gente chama de Espaço da Cidadania e seus parceiros, né, pela inclusão. Então, ela tem de fato, crescido bastante, eu espero que continue dessa maneira por muito mais tempo. E também nesse campo, Carolina, não sei se vale a pena também dar uma citada, por exemplo, não é só o Espaço da Cidadania, mas o Sindicato dos Metalúrgicos como um todo tem feito ao longo no dia 22 agora, além do livro Inclusão Já, nós vamos lançar a 17ª pesquisa da empregabilidade do trabalhador com deficiência na região, ou seja, na base territorial do Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco. Isso tem também nos dado uma visão geral da nossa base, as empresas que efetivamente contratam pessoas com deficiência. Porque, como eu falei para você, tem o trabalhador deficiente se escondia, a empresa idem, a família também. Bom, como é que isso funciona? Tem capacidade? Tem. Nós tivemos várias pessoas com deficiência, inclusive intelectual, na área de controle de qualidade das empresas. E aí você fazia trabalho, faz ainda, demonstrando para as demais empresas que essas pessoas são capazes, né? E como a pesquisa que nós fazemos não tem caráter de fiscalização, o sindicato não tem essa prerrogativa, mas ela dá indicativo de dizer assim para as empresas, olha, é possível fazer, essa empresa tem trabalhador com deficiência. Porque no passado nós acabamos levantando que tinha empresa que contratava o trabalhador com deficiência só para manter a cota e deixá-lo em casa. Ora, não é isso. Além de cumprir a cota, nós queremos socializar esse trabalhador, colocar ele, sabe, na sociedade, no mercado de trabalho. Não é para ele ficar escondido. Isso tem ajudado bastante a gente. E aí a gente tem demonstrado ao longo das pesquisas que, lamentavelmente, ainda tem um grupo pequeno de empresas que não responde os questionários da pessoa se tem ou não, e tem empresas que respondem e não contrata, tem empresas que já foram multadas no passado, começaram a contratar, deixou de ser multado, não tem mais fiscais, não tem mais nada, eles não contrataram mais e a gente socializa essa pesquisa com o Ministério do Trabalho e não é feito nada. Como não tem prerrogativa de fiscalização, a empresa não é punida por não contratar, infelizmente. Mas, de fato, essa pesquisa tem nos dado um norte de como é que isso está aqui na nossa base, na metalurgia de Osasco. Tem sido bastante importante a gente manter, e seguramente eu quero crer que nós vamos manter isso por um bom tempo. Quando a gente fala assim em deficiência, que tipo de situação a gente está falando? Assim, é deficiência física, um cadeirante, deficiência visual, a pessoa que não tem um membro? Que tipos de deficiência você acha que mais são recorrentes, assim, de pessoas que estão ingressando no mercado, ou até deficiência, assim, algum problema de saúde mental, enfim? Como que você avalia esse panorama? Com qual tipo de situação vocês lidam mais, assim? Tradicionalmente, ao longo dessas 16 pesquisas, agora fechando a 17ª pesquisa,
tradicionalmente, o trabalhador com deficiência que tem sido mais empregado na metalurgia de Osasco e região é o deficiente físico. Isso tradicionalmente. Eu estou até abrindo aqui a pesquisa, que nós estamos com ela aqui, para passar aqui números mais precisos, né? Mas, assim, tradicionalmente, a pessoa com deficiência física. Aí depois vem deficiência auditiva, deficiência visual, mas na rabeira tem a deficiência intelectual. Isso, né, está na rabeira das contratações. O que tem crescido com a relativa preocupação nossa, inclusive, é a deficiência da pessoa reabilitada. A empresa, o processo produtivo, acaba mutilando o trabalhador e aí coloca ele na lei de cotas. Quer dizer, ele foi mutilado na própria empresa, ele é colocado na lei de cotas e aí a empresa atende a lei de cotas. Isso tem nos preocupado, porque acho que não é por aí. A empresa não pode ter um setor insalubre a esse ponto. Mas, por exemplo, nós temos hoje agora, em primeira mão, para você ter ideia aí, ó, um pouco mais de 42% das pessoas empregadas com deficiência na metalurgia de Osasco é deficiência física. Aí, auditiva, algo em torno de 28%, visual 14%, quase 15%, e reabilitado 9%. Aí o restante vem com intelectual, psicossocial, deficiência múltipla, coisa muito pequena. Então, historicamente, ao longo das pesquisas, o que tem sido empregado com mais frequência é o trabalhador com deficiência física. E assim, por outro lado também, quando eu estava estudando a questão das Sensates, e naquele momento, em 79, tinha muito esse problema da silicose, né, de pó e tal, e também depois teve um problema com a questão do amianto. Eu queria saber um pouco quais são as doenças decorrentes do ambiente de trabalho que mais aparecem hoje, assim, nos últimos 10 anos, por exemplo, nos últimos anos que você tem. Quais são os maiores tipos de doenças que têm aparecido dentro do ambiente de trabalho? Ou doença, ou mutilações, coisas desse tipo, que afetam a segurança da saúde. Olha, nós temos desde lá dos anos 80, que o Clemente, que é uma referência aqui para a gente, que começou esse processo, que a gente tem continuado, a gente tem discutido bastante, desde lá do tempo da abriografia, e era muito fácil você trocar a biografia de um trabalhador por outro, aquela confusão toda que acabou depois, que era item obrigatório no processo seletivo de uma empresa. A biografia era um item. Depois constatou-se que aquilo não tinha nada a ver, que de fato não era. Mas muita gente falava que não, porque o sindicato era chato e tal. Mas depois constatou ao longo do tempo que de fato tinha razão. Da mesma forma, quando nós começamos a falar da questão do amianto, mesma situação. Não, o sindicato não tem nada a ver, mas nós sabíamos que aquilo, ao longo do tempo, ia ter dificuldades, nenhuma dúvida, isso aconteceu, confirmou agora, depois de muitos anos. A outra situação que nós temos tido é a questão do mercúrio, né? Agora, sabe, tem várias ações aí. Nós tínhamos aqui na região de Osasco uma empresa chamada Ozan, que fazia lâmpadas, e que essa empresa também continua por mercúrio vários trabalhadores. Então, eu diria que essas duas coisas, a questão do mercúrio e do amianto, tem, de fato, apesar das empresas terem sido fechadas já há algum tempo na região, a Ozan menos tempo, mas a Eternit, por exemplo, Lonafex, já há mais tempo, mas isso tem aparecido ao longo desse tempo, esses trabalhadores com esse problema. E aí, uma preocupação grande nossa agora, bem recente, não só bem recente, mas tem acrescentado, tem acentuado bastante, é a nossa preocupação com acidente grave e fatal. Preocupação com acidente de forma geral, mas notadamente o acidente grave e fatal. Tem prejudicado, nos preocupado muito, porque tem acontecido acidentes graves e fatais por uma série de fatores, e seguramente
um dos fatores é o descaso nas fiscalizações. Nós chegamos a ter, lá nos anos 90, ou mais precisamente em 96, mais ou menos por 96, nós chegamos a ter 27 fiscais, auditores fiscais na região de Osasco aqui. E a nossa base compõe-se 12 municípios, e o Ministério do Trabalho aqui em Osasco é composto por 15 municípios, tem mais 3 lá, Vargem Grande, lá por lá, depois de Itapecerica da Serra, tem mais 3 municípios que acabam não pegando a nossa base, que pega a base territorial do Ministério do Trabalho. Nós chegamos a ter lá em 96, se não me falha a memória, 27 auditores fiscais. E naquele tempo, o superintendente já dizia, olha, nós precisamos ter 54, algo em torno disso. Tinha 27, portanto, praticamente a metade. Hoje nós temos na mesma base, depois de todo esse tempo, 4 fiscais. Tá certo? Então, de 27, caiu para 4. Sendo que desses 4, 3 audita, fiscaliza a legislação trabalhista e um fiscaliza acidente direto, diretamente. Em E toda esse um... base, em toda essa base. Toda a base, exatamente a mesma coisa. E não é só metalúrgico. Auditar tudo, fiscalizar tudo. Uhum. Todas as empresas. Então, nós caímos de 27 para 4 e um que fiscaliza saúde e segurança direta, acidente de trabalho, NR5, NR12, por aí vai, tá, ou pelo menos estava até bem recente, com restrição médica. Uhum. Então, dos 4, um tinha restrição médica, não podia ir auditar, fiscalizar as empresas. Então, tu imagina, 4 fiscais numa base desse tamanho, mas não só na base do metalúrgico, eles fiscalizam tudo, só 4 fiscais. Claro que o número de acidentes vai aumentar, isso não tem dúvida disso. E, de fato, tem aumentado, e nós temos bastante preocupação sobre isso. E é uma luta do dia a dia, cobrando as empresas e tal, mas como nós não temos poder de fiscalização, é cobrar, denunciar para as autoridades, conversar com... Já conversamos inúmeras vezes com o superintendente estadual do trabalho, não só com esse atual, mas com os anteriores também, no sentido de precisa fazer alguma coisa. Uhum. Né? E essa alguma coisa, hoje, seguramente, é ter novos concursos para auditores fiscais. Não tem jeito, porque a quantidade de trabalhadores na região aumenta. Ou, na pior das hipóteses, se mantém, mas teoricamente aumenta. E diminui o número de auditores fiscais. E nós sabemos que tem empresas que são sérias e idôneas, mas tem empresas que pagam para ver. E aí paga com a saúde do trabalhador. Infelizmente. Nós tivemos um caso agora bem atípico, que foi no dia 20 de setembro, numa empresa metalúrgica em Itapecerica da Serra, teve um acidente que morreram 9 trabalhadores no período 28. E até agora não temos nenhum retorno do Ministério do Trabalho sobre essas fiscalizações, sobre essas mortes. O que está sendo feito das famílias desses trabalhadores e dos trabalhadores que foram acidentados que voltaram ao trabalho posteriormente. Então, é para você ter uma ideia do tamanho do problema que nós temos. Tivemos também uma morte numa outra empresa grande aqui de Taboão da Serra, e o fiscal teve que vir de Bauru, depois de muita pressão nossa, e esse fiscal veio de Bauru, porque aqui nós não tínhamos fiscal preparado para auditar, para fiscalizar a questão da NR12, que trata de máquinas. Porque um que tinha aqui estava com restrição médica. Então, teve que vir de Bauru, tu imagina a situação que é para a gente fazer isso. Mas é uma luta e nós estamos cobrando o tempo inteiro para que isso se reverta. E, ao nosso ver, uma das coisas que tem que ser revertido será o concurso de novos auditores fiscais. Até porque a gente tem que também reclamar, chiar, e é verdade, mas a gente tem que entender também que os que aqui estiveram e estão no Ministério do Trabalho têm, dentro das possibilidades deles, tentado ajudar. Mas, infelizmente, não tem perna. E a gente sabe disso. Então, mas é uma luta constante que nós estamos tendo para que a gente consiga reverter esse quadro e possa
acompanhar as empresas a nível de fiscalização um pouco mais de perto. Então, essa queda que teve, assim, praticamente eles cortaram a fiscalização, digamos assim, porque isso daí é uma representatividade que é totalmente inexpressiva, né, com relação ao que Sim. é, e principalmente com relação ao ideal, né, ao que deveria ser. Isso foi uma decorrência, isso veio, em que contexto? Da reforma trabalhista anterior, ou é uma coisa do fim do Ministério do Trabalho, do governo Bolsonaro? Qual foi o contexto dessa, enfim, dessa negligência do total do governo com relação à fiscalização? Tem de tudo um pouco, né? Uhum. Tem de tudo um pouco. Porque, claro que com a reforma trabalhista e com os dois últimos atuais governos, isso se acentuou. Mas não tem sido reposto, inclusive governos progressistas, a quantidade de fiscais, e isso não é só uma situação de Osasco, situação geral. São Paulo não é muito diferente. E ainda tem um grupo bastante significativo, mas infelizmente isso é a realidade do país inteiro. Então, a reforma trabalhista acentuou isso, o governo Michel Temer, o governo Bolsonaro nem se fala, porque não foi nem um governo, foi um desastre, né? Também, mas os governos anteriores não foram compensando as aposentadorias, os afastamentos, daqueles que estavam chegando a se aposentar, as mortes, não foi repondo à altura. Ainda tinha um quadro relativamente bom, tranquilo, que dava para atender, mas isso é um processo que vem de muito tempo. Nos últimos dois governos, isso de fato degringolou ao ponto de acabar com o Ministério do Trabalho, né? De virar uma secretaria do Ministério da Economia. Isso, pronto, acabou. As empresas, lamentavelmente, mesmo falando que o maior patrimônio deles é o trabalhador, mas, na verdade, não é isso. Porque quando eles começam a falar que o meu maior patrimônio é o meu colaborador, já está errado em chamar de colaborador. Não estou numa empresa colaborando. Eu estou numa empresa vendendo a minha força de trabalho, ela está comprando essa força de trabalho. Se eu negociei bem essa força de trabalho, essa venda dessa força de trabalho, maravilha. Se eu negociei mal, se o mercado não me permitiu eu negociar aquilo que eu previa, porque quanto mais mão de obra tu tem, mais você tem dificuldade de negociar uma boa venda de força de trabalho, é notório isso. Agora, eu não estou lá colaborando nada, estou vendendo a minha força de trabalho profissionalmente, e ele está comprando. Então, meu patrimônio é meu colaborador. Que colaborador? Né? Então, já começa por aí. E na questão de saúde e segurança não é diferente, né? Então, infelizmente, tem tido empresas que são sérias, que tratam a coisa com seriedade, mas, lamentavelmente, tem boa parte delas que paga para ver e aí pagam com a vida do trabalhador. É verdade. Não, é muito cinismo, né, falar em colaborador. Colaborador não dá, né? Colaborar. A gente costuma dizer que é colaborador quando eu vou ajudar meu vizinho do lado a encher uma laje de domingo. Aí eu vou lá, aí eu estou colaborando, É, né? Ainda levo uma caixinha de cerveja. claro. Agora, no dia a dia, vendendo a força de trabalho, não é colaborar, né? Uhum. Então, você está na direção desde 2008, né, que você falou, Isso, na verdade, nós tomamos posse em 2009, de 9. a eleição foi em 2008, eu não vou lembrar se foi Uhum. setembro ou outubro. Aí eu fiquei como diretor de base, como você sabe, nós somos 28 diretores, Uhum. tem um grupo de diretores desligados a serviço da entidade sindical no dia a dia nas fábricas. Então, nós temos um grupo de diretores que são diretores de base. Então, a eleição nossa foi em 2008, assumimos em março de 2009. Quando foi em abril de 2010, eu fui convidado a desligar da empresa, porém ficou com todo o vínculo empregatício. De 2010 a 2013, eu fiquei aqui numa região que compõe base de Jandira, Itapevi e Carapicuíba. De 2013
a 2021, eu fiquei responsável pela subsede de Cotia, que é uma das nossas subsedes, Uhum. e isso com o Jorginho à frente da diretoria, né, o presidente presidindo a diretoria. E agora, nessa gestão, em 2021 para cá, eu voltei aqui para a região do Tamboré, Alphaville, Carapicuíba, coordenando a região e também na Secretaria-Geral do Sindicato. Ah, entendi. Você não fica em Osasco, então. Sim, a região nossa, que compõe Osasco, Tamboré, Alphaville e Carapicuíba, Barueri, Jandira e Itapevi, apesar de ser regiões diferentes, elas concentram todos em Osasco. Uhum. Então a gente fica em Osasco. Ah, entendi. Até pela proximidade, pela linha do trem. Uhum. E Cotia, temos uma subsede em Cotia, que é o diretor Alex da Força, que é responsável. E Taboão da Serra temos outra subsede, que é o Marcelo, que é o diretor responsável lá pela subsede lá. Mas essas demais regiões, nós somos 5 no total hoje, as outras 3, elas ficam na sede. Eu queria saber, assim, um pouco, como que você, o sindicato, atravessou esse período de crise, principalmente de 2016, com o impeachment da Dilma, até o fim do governo Bolsonaro, que foi um período muito difícil do ponto de vista político e financeiro, com a reforma trabalhista, enfim, que atingiu os sindicatos, e depois ainda com o governo Bolsonaro, que fez diversas medidas para desmontar os direitos trabalhistas, para sucatear os sindicatos ainda mais. Enfim, como que o sindicato atravessou e ainda atravessa, né, essa situação? Como você acha? Olha, foram momentos muito difíceis, ainda estão sendo, mas eu diria para você que nós fomos nos ajustando. Lamentavelmente, tivemos que demitir alguns trabalhadores, enxugar, pelo jeito. Infelizmente, tivemos que vender patrimônio, né? Nós tínhamos alguns patrimônios, tivemos que vender alguns, lamentavelmente, e cortar custos, reduzir custo. Isso foi o carro-chefe. Essa questão do imposto sindical, que foi aquela pancada de uma vez só, mas isso para o Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco representava menos de 15% da receita, então não era coisa do outro mundo. Agora, a reforma trabalhista, com acordos individuais, da forma que foi feito, aí quebra todo mundo. Quer dizer, além da questão do fim do imposto sindical numa pancada só, vem a questão das negociações, dos acordos individuais, uma série de razões, de questões que a reforma trabalhista trouxe. Aliado a isso, a postura do governo anterior de criminalizar todo o movimento sindical, né? Porque quando o governo ele não enche o saco, mas quando ele não faz nada, mas não atrapalha, já é um bom avanço. Agora, quando ele não faz nada e joga contra, pior ainda, né? Porque o governo anterior dizia muito claramente que tinha que acabar com o sindicato, né? Porque só atrapalhava, só enchia o saco do patrão. Quando, na verdade, numa democracia, ser um sindicato não é democracia. Ser um sindicato, ser a categoria organizada, ser uma sociedade civil organizada. Não é democracia. Até para regular as condições de trabalho. Então, o governo falava isso. E isto, na cabeça de alguns trabalhadores, lamentavelmente bolsonaristas ou do atual governo, a nossa sindicalização, que era um número bastante significativo, reduziu. Aí você pega um lado, acordo coletivo que praticamente se extinguiu ou diminuiu substancialmente. As questões da redução do valor da quantidade de mensalidade. A questão da redução do imposto sindical. Isso dá um pacto, não tem jeito. E aí temos que reinventar, vender algum patrimônio, aquele negócio todo. A expectativa é que a gente consiga mudar isso agora. Porque, de novo, o governo, a primeira atitude foi recriar o Ministério do Trabalho. E já é muito bem-vindo.
A segunda atitude é que, no governo anterior, nós ficamos 4 anos sem nenhuma reunião, nenhuma conversa, zero de conversa, com o governo federal. E nesse atual governo, o movimento sindical já se reuniu com o presidente da República, com o vice-presidente da República, com o ministro da Economia, ministro da Previdência, com o ministro do Trabalho, né? Então, é uma outra sinalização. Se isso vai evoluir ou não, é outra história, mas é uma outra sinalização, é outra postura. E o movimento sindical precisa ter autonomia e liberdade para negociar. Nós entendemos, eu não sei se eu estou equivocado, mas nós entendemos que a negociação coletiva e a Assembleia tem que decidir as razões. Sabe? Não tem porque o governo, o Ministério Público, decidir uma coisa que você fez às claras, aberto, conversando com os trabalhadores, conversando com a empresa, dando a condição para que o trabalhador decida a favor ou contra. Agora, quando você tem uma situação que você faz tudo isso, mas ainda tem o Ministério Público que vem dizer assim, olha, isso não pode funcionar. Você tem que ter um TAC, você tem que ter carta de oposição. Ora, mas o trabalhador não se opõe, ele não se opõe aos benefícios, ele não se opõe ao reajuste, ele não se opõe ao abono, ele não se opõe ao acordo, ele não se opõe às garantias, ele não se opõe de ser representado, mas ele quer fazer carta de oposição quando ele tem que contribuir com algum valor para manter o sindicato. E o Ministério Público vai lá e te impõe isso. Quer dizer, ele não participou de nada, não sabe de nada, não sabe o que aconteceu, não sabe da negociação, e aí impõe que você tem que fazer isso. Isso é muito ruim. Então, nós defendemos a negociação coletiva e que as assembleias sejam claras, soberanas, que possa decidir aquilo que tem que ser a vida do trabalhador. E não o governo está interferindo, via Ministério Público, por aí vai. E você acha que a perspectiva é que isso agora, nesse novo governo Lula, isso possa retornar? Possa ter uma perspectiva. Acredito que sim. Acredito que isso possa melhorar. Eu não acredito, e também não tenho visto as próprias centrais sindicais fazerem isso, e também não é postura nossa do Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco, por exemplo, defender a revogação total da reforma trabalhista e da Previdência. Não tenho visto isso do Miguel, do Gilberto, do Jorginho, que acabou de passar por aqui, o ex-presidente. Não tenho visto isso das nossas lideranças, não tenho visto do Juruno, não tenho visto isso. O que nós precisamos discutir é revogar alguns pontos que são danosos aos trabalhadores, aos sindicatos, e construir uma alternativa. Nós precisamos construir isso, uma alternativa para que a gente possa, de fato, o trabalhador possa discutir com seu sindicato e estes decidir os rumos. Ora, nós fizemos uma determinada negociação. Por conta dessa negociação, nós tivemos este benefício. Por conta desse benefício, eu tenho esta contribuição. Aí o governo vem e fala, não pode. Então, vejo que existe essa possibilidade. Agora, não basta existir a possibilidade. Nós temos que nos organizarmos enquanto entidades sindicais, enquanto trabalhadores, e cobrarmos o governo. Porque entendo, posso estar equivocado, mas eu entendo que mesmo um governo que aí está, que tem um viés um pouco mais socialista, mais voltado um pouco ao lado do trabalhador, eleito seguramente, parte disso pelos trabalhadores, mas ele é um governo em disputa, literalmente em disputa. As partes estão disputando o governo. Se a gente ficar de braço cruzado, pensar que elegeu esse atual presidente, que tem esse viés que eu acabei de mencionar aqui, achar que resolveu o problema, ele vai ser disputado pelo outro lado. Nós precisamos disputar isso, precisamos cobrar, precisamos ir para a rua. E, olha, nós temos uma pauta, que é a pauta dos trabalhadores. Do jeito que está, cada dia o trabalhador ganhando menos, cada dia com uma tabela de imposto de renda, com 8 anos, 7, 8 anos, sem corrigir, o trabalhador ganha R$2.000, R$2.500 de pagar imposto de renda, era um maluco. E o Prolabore não tem imposto de renda. Então, isso nós precisamos cobrar do governo. Nós precisamos fazer, olha, é assim que as coisas... Não tem jeito, se nós não disputar esse governo, não cobrar, não for para a rua, não vai ter. Nós vamos ficar reclamando pelos cantos e não vai resolver. Então, acho que nós precisamos disputar isso com o governo. Dizer, ó, nós temos proposta. Quais são? Então, assim,
Eu acho que aí os sindicatos têm que ter uma postura séria de conversar, discutir, mas aí, por outro lado, lamentavelmente, parte da imprensa pega aquilo que alguns sindicatos fazem de danoso para o trabalhador e coloca isso como carro-chefe. Aí é muito ruim. É verdade. Então, já assim, caminhando para o fim, tem mais duas questões para colocar. Uma, eu queria que você falasse um pouco sobre a pandemia, sobre como vocês lidaram com a pandemia no sindicato e também como, na sua visão, foi isso para os trabalhadores de Osasco. O que você acha? Já está acabando, a gente ainda está na pandemia, mas ela está mais controlada, né? Mas como foi aí para Olha, vocês? foi muito, como é que eu posso dizer? Foi muito traumático. O processo foi muito traumático. Quando nós começamos a ouvir as notícias da pandemia, que era uma coisa que estava chegando, que é uma coisa nova que ninguém conhecia, que na cabeça da gente, na minha cabeça, era uma coisa que demorava 20 dias, 30 dias, e acabou, pronto, vamos voltar à vida ao normal. Essa era a expectativa. Lamentavelmente, a coisa foi se prolongando de tal maneira que virou sabe, esse caos que, de fato, se instalou no mundo, não só no Brasil. Para nós que foi muito ruim, nós consultamos, conversamos com o Sereste, Centro de Referência do Trabalhador de Osasco, propusemos para ele uma pesquisa nas empresas metalúrgicas da região, foram mais de 80 empresas, aliás, foram 114 empresas acima de 80 trabalhadores, fazer uma pesquisa na região, para a gente saber como é que foram, sabe, no dia a dia, porque você ouvia falar, ó, tal empresa morreu um trabalhador, tal empresa morreu fulano, tal empresa morreu um, e nós fomos atrás, de fato, junto com o Sereste, fazer uma pesquisa, quantos trabalhadores tinham morrido de Covid na nossa base. Eu não vou lembrar aqui, mas que a pesquisa foi feita até agosto de 2021, 21, 22, não vou lembrar aqui a data. Sei que nós fizemos uma pesquisa bem ampla com o Sereste, claro, eles capitaneando a pesquisa, nós fizemos em parceria, porque nós propusemos alguns questionários, mas ele tem experiência nisso, mas fomos nós que fomos nas empresas protocolar o questionário, e aí a tabulação, a resposta foi feita lá pelo Sereste, aqui de Osasco, mas nós tivemos mais de 40 mortes aqui na metalurgia de Osasco. Teve empresa que teve 9 mortes na mesma empresa, e por incrível que pareça, logo no começo da pandemia, nós tivemos bastante dificuldade em várias fábricas das empresas cumprirem aqueles protocolos da Anvisa, da Vigilância Sanitária. Não vou nem colocar o Ministério da Saúde nisso, porque o Ministério da Saúde foi foram 2 zeros à esquerda. O primeiro zero à esquerda foi o governo central. Eu vou falar um pouco depois. Mas o Ministério da Saúde também foi muito ruim para as suas, né, suas pessoas que estavam à frente, mas a Vigilância Sanitária fez um protocolo, a Anvisa e por aí vai. Então, nós tivemos, não só por conta disso, mas nós tivemos situações de empresas que morreu o trabalhador, e mesmo assim tinha uma resistência dos trabalhadores em usar máscara, por exemplo. Em algumas empresas da base de Osasco, nós fomos chamados pela empresa, que tem uma boa relação com a empresa e com os trabalhadores, lá no início da pandemia, lá em meados de junho, julho de 2000, para fazer assembleia com os trabalhadores, com pontos marcados de 2 metros, sabe? Para fazer essa assembleia com os trabalhadores, dizendo a importância que era a gente manter o distanciamento, manter as mãos lavadas, manter a máscara, manter tudo isso. Tá certo? Só que aí, por outro lado, o desgoverno que estava à frente vinha a público toda hora desautorizar o ministro da Saúde naquele momento, que era o Mandetta, que tinha aparentemente uma boa intenção, simular a pessoa morrendo,
era Messias, mas não era Jesus. Isso fazia com que o trabalhador dizia, mas se está vindo do governo central, por que eu vou preocupar aqui embaixo? Nós tivemos muito trabalho. Por conta da pandemia, como sim, é um trabalho terrível, mas também da postura do governo central, que infelizmente não foi responsabilizado por isso, mas eu acho que deveria ser responsabilizado por mais de 200 mil mortes que aconteceu no Brasil por conta da pandemia. Eu não tenho dúvida que foi por conta do governo central. Se não fosse as entidades, se não fosse o Congresso, se não fosse o governo paulista ter começado a comprar 100 milhões de doses e fazer o governo federal se manifestar, acho que nós teria morrido mais gente. E se o governo central tivesse feito aquilo que deveria ser feito, seguramente muitas pessoas teriam sido poupadas dessa morte. Mas, infelizmente, não fez, né? E ainda tem pessoas que defendem uma figura dessa, mas tudo bem. O governo só atrapalhou, né? Tanto que chamam de genocida. Literalmente atrapalhou. Não ajudou e atrapalhou. É. Muito bom. Então, aí, para finalizar, eu queria pedir para você falar um pouco sobre a importância dessa data para o sindicato, de estar comemorando 60 anos, de fazer esse resgate. Qual que é a sua visão, sua mensagem, enfim? Olha, eu vejo essa data como muito importante. Fazer esse resgate é fundamental por algumas razões. Penso que, como você falou, nós éramos uma subsede do Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo. Assim como Osasco, um ano antes, tinha se emancipado, que era um município, né, um bairro de São Paulo, do município de São Paulo. Então, eu vejo muito importante, e uma das coisas que a gente peca, que a gente tem comentado, nós diretores aqui do Sindicato dos Metalúrgicos, não só metalúrgico, mas sindicato de forma geral, não só de Osasco, é que a gente tem uma história de não relembrar a nossa história. A gente vai para a porta de fábrica muito preocupado com o momento atual, expectativa vindoura, que vai surgir pela frente, mas a gente não é muito de falar do passado, que foi, como é que nós chegamos até aqui? Quantos deram a vida para que nós chegássemos até aqui? Sabe? E eu acho isso importante, porque hoje nós temos algumas situações em fábricas e o trabalhador ele é contratado na fábrica, aqueles mais jovens, notadamente, e tal, e aí você chega lá para falar com ele, para dizer, olha, a importância de sindicalizar, a importância de participar, a importância que o sindicato não é o João, não é o Caldson, não é o Gilberto, não é o diretor, não é esse, o sindicato somos nós juntos. Aí ele tem PLR, cesta básica, convênio médico, refeição, tem a cooperativa de crédito dos metalúrgicos de Osasco, que a empresa ainda põe como benefício. Então, entre aspas, na cabeça daquele trabalhador, ele tem tudo. Não quer saber de sindicato. Entende? Mas nós não fizemos a lição de casa de dizer para ele que tudo isso não caiu do céu. Quantos trabalhadores perderam o emprego, a vida, quantos dirigentes sindicais, para que nós chegássemos nesse ponto, por exemplo, naquela empresa, ou de forma geral. Então, eu acho que esse resgate é fundamental para a gente dizer, olha, nós passamos por isso, estamos aqui. É muito comum, em algumas assembleias, a gente falar assim, olha, venham para o sindicato. Você não precisa gostar do diretor, mas cobre o diretor, mas participe. Porque o sindicato fará 60 anos. Quantos dirigentes passaram por aqui e quantos virão? Nós estamos aqui dando uma parcela de contribuição e mantendo essa história. Agora, tem que manter essa história. Como é que a gente mantém ela? Com dirigentes vindo novos, juntando-se os mais experientes, dando gás novo, explicando o que nós já fizemos, explicando o que nós estamos fazendo, explicando o que nós vamos fazer pela frente, com a categoria junto, que não é a diretoria do sindicato que discute. E, nesse sentido, eu vejo muito importante esse resgate desses 60 anos. Vejo muito importante, nós estamos com a ideia de fazer um congresso esse ano, para ouvir da categoria o que eles estão pensando para os próximos anos,
Porque eu tenho dito em porta de fábrica que seria muito fácil a diretoria chegar numa sala e decidir o rumo do que nós vamos fazer. Mas não é isso. De novo, a diretoria do sindicato não é o sindicato como um todo. Nós estamos representando a categoria. É interessante que a categoria venha com a gente para dizer, olha, vamos por esse caminho. Porque, às vezes, a gente, querendo acertar cada vez mais, você acaba cometendo um equívoco e outra colar, porque você quis acertar aquele negócio todo. Às vezes o cara pode dizer, olha, se a gente for por aqui não é melhor? Então a categoria tem que estar junto com a gente e ajudar a gente a decidir. Então eu vejo que esses 60 anos e esse resgate que nós estamos fazendo, querendo fazer, junto com a expectativa desse congresso que nós estamos querendo fazer ainda este ano, será muito bem-vindo e muito positivo na vida de trazer o que foi até aqui, como é que nós estamos, o que é que nós queremos chegar lá na frente, sabe? Tem um governo novo, nós temos expectativa da coisa voltar para o eixo. Expectativa. E aí, dentro dessa expectativa, a gente percebe que nesses 2 meses e meio de governo, foi feito muito mais coisa do que nos 4 anos do governo anterior. Então, penso que essa expectativa ela tende a ser cumprida, pelo menos em parte dela, porque pela disposição que o governo tem de querer falar, vamos discutir, vamos conversar, me convença que nós vamos, sabe? Então, eu acho que eu vejo isso com muito bons olhos e vejo que a diretoria está engajada nesse processo de fazer esse resgate e também fazer esse congresso para frente para a gente ouvir dos trabalhadores o que nós pensamos daqui para frente. Muito bom. Então, para mim é isso, está contemplado. Se você quiser acrescentar mais alguma coisa, fica à vontade. Mas eu acho legal. Só mesmo agradecer aí e vamos em frente, vamos lutar, vamos trabalhar. Se a gente puder ajudar, estamos juntos. Obrigada. Eu vou depois mandar o áudio para a Auris, o áudio não o vídeo, se você quiser também ver como ficou. Tá bom? Tá ótimo. Isso. Obrigada. Obrigado, hein? Até mais. Tchau, tchau. Bom dia. Tchau, Boa tchau. sexta-feira, bom final de semana. Para você também. Até Tchau, mais. tchau.